Bruna era daquelas pessoas que nunca paravam. De manhã, ia ao trabalho com um sorriso tímido, mas cheio de esperança, e à noite, mergulhava nos livros. Ela sonhava em ser advogada, defender as pessoas e fazer a diferença no mundo. Com uma rotina tão cheia, às vezes sentia o cansaço pesando, mas sua determinação era maior que qualquer dificuldade. Além disso, Bruna tinha uma luz especial. Não era só sua beleza que chamava atenção, mas a força que ela transmitia. Mesmo nos dias difíceis, ela nunca deixava de acreditar no futuro que desejava construir. Para ela, cada página estudada e cada hora de trabalho eram passos rumo ao seu grande sonho. Felipe e Bruna formavam um casal bonito, mas nem tudo era tão simples como parecia. A família de Felipe não aceitava Bruna, achando que ela não estava à altura deles por não ter as mesmas condições financeiras. Essa pressão constante fez Felipe duvidar de seus próprios sentimentos. Um dia, com o coração pesado, ele disse a Bruna que não poderiam continuar juntos. Foi como se o mundo dela tivesse desabado. A verdade é que Felipe não teve coragem de enfrentar sua família. Ele preferiu escutar as vozes que o cercavam, em vez de o próprio coração. Bruna, magoada, sabia que sua vida iria mudar, mas prometeu a si mesma que não deixaria essa dor apagá-la. Mesmo triste, ela começou a reunir forças para seguir em frente. Bruna chorou bastante nos primeiros dias, sentindo a ausência de Felipe como uma ferida aberta. Mas, no fundo, ela sabia que ficar parada no sofrimento não mudaria nada. Então, aos poucos, levantou a cabeça e prometeu a si mesma que usaria essa dor como combustível para ir mais longe. Não seria fácil, mas ela estava determinada a transformar cada lágrima em força. Com o passar do tempo, Bruna redescobriu quem realmente era. Ela percebeu que seu valor não dependia de ninguém e que o futuro estava em suas mãos. Mesmo com o coração ainda se recuperando, mergulhou de cabeça nos estudos e no trabalho, firme na ideia de conquistar seus sonhos. Ela sabia que sua história estava só começando. Os dias de Bruna eram uma correria sem fim. Trabalhava de manhã até o início da tarde, à noite, mergulhava nos livros para estudar para o Enem. Cada momento livre era dedicado ao sonho de entrar na universidade. Quando o cansaço batia, ela se lembrava do futuro que queria construir, e isso a fazia continuar. Finalmente, o esforço foi recompensado, o resultado saiu, e Bruna tinha passado para direito em uma universidade federal. Ao ver seu nome na lista de aprovados, Bruna não conteve as lágrimas de felicidade. Aquilo era mais do que uma conquista, era prova de que sua dedicação estava valendo a pena. Ela se sentiu mais perto de seu objetivo de mudar de vida e ajudar outras pessoas. Sabia que novos desafios viriam, mas agora estava mais forte e pronta para enfrentá-los. A alegria de Bruna ao passar para direito logo deu lugar a uma pontinha de medo. Viver em Belo Horizonte, longe de sua cidadezinha do interior, parecia algo assustador. Ela pensava nos custos de moradia, transporte e alimentação, e isso a deixava insegura. Mas, ao mesmo tempo, sabia que não podia deixar a oportunidade escapar. Era um desafio, e Bruna estava decidida a enfrentá-lo. Apesar das incertezas, Bruna tentou focar na parte boa, estava mais perto do que sempre sonhou. Enquanto fazia as malas, pensava em tudo que teria que sacrificar e em como seria viver sozinha em um lugar desconhecido. O frio na barriga era constante, mas ela confiava em sua força e sabia que, com esforço, daria um jeito de superar qualquer obstáculo. Nos primeiros meses em Belo Horizonte, Bruna sentiu na pele o peso das dificuldades. O dinheiro era contado e, muitas vezes, ela precisava abrir mão de algumas coisas para conseguir pagar o básico. Mesmo assim, ela nunca pensou em desistir. Cada dia era uma batalha, mas Bruna se lembrava do motivo pelo qual estava ali e seguia firme. Seu sonho de ser advogada era maior que qualquer obstáculo. Foi então que Bruna conseguiu um emprego em uma financeira, o que trouxe um pouco de alívio. Mesmo com a rotina apertada, entre o trabalho e a faculdade, ela fazia tudo com dedicação. Cada centavo que ganhava era usado com cuidado, e cada aula assistida fazia acreditar ainda mais em seu futuro. Com coragem e disciplina, Bruna seguia construindo sua história. Durante uma das aulas na faculdade, Bruna conheceu Rafael, um homem que chamou sua atenção de imediato. Ele era policial e tinha uma postura séria, mas ao mesmo tempo um jeito acolhedor que deixava as pessoas à vontade. Eles começaram a conversar por acaso, trocando ideias sobre sonhos e desafios da vida. Aos poucos, perceberam que tinham muito em comum, e uma amizade sincera começou a crescer. Com o tempo, as conversas entre Bruna e Rafael se tornaram mais frequentes. Ele admirava a força dela, enquanto Bruna se inspirava na dedicação dele à profissão.
Rafael mostrava interesse genuíno em apoiá-la, o que a fazia sentir uma conexão especial. Sem perceber, aquele vínculo simples começou a ganhar mais significado em suas vidas. Com o passar dos dias, Bruna e Rafael se aproximaram ainda mais. Ela adorava ouvir as histórias que ele contava sobre seu trabalho como policial. Eram relatos cheios de desafios e coragem, mas também de um desejo sincero de proteger as pessoas. Cada conversa fazia Bruna enxergar a profissão de forma diferente, e ela passou a admirar Rafael não apenas pelo que fazia, mas também pelo caráter que demonstrava. Essa admiração começou a despertar algo novo em Bruna. Ela, que sempre sonhou em ser advogada, começou a imaginar como seria seguir a carreira policial. O desejo de ajudar as pessoas e fazer a diferença na sociedade parecia combinar com quem ela era. Apesar de ser um sonho novo, Bruna sentia que talvez estivesse descobrindo mais um caminho que a deixava feliz. Depois de muitas conversas e momentos compartilhados, Rafael criou coragem e fez o pedido que há tempos estava em sua mente: pediu Bruna em namoro. Foi um momento simples, mas cheio de sinceridade, que fez o coração dela disparar de felicidade. Bruna aceitou, e assim começou uma nova etapa em suas vidas. Eles eram parceiros não apenas no amor, mas também na jornada de superar desafios. O apoio de Rafael era como um porto seguro para Bruna. Em dias difíceis, ele sempre tinha palavras de encorajamento ou gestos que mostravam o quanto se importava. Ele entendia sua rotina corrida e fazia questão de estar ao seu lado, ajudando a equilibrar o trabalho, a faculdade e seus sonhos. Juntos, eles se tornaram ainda mais fortes. Após 4 anos de muito esforço, Bruna finalmente se formou em Direito. A sensação de conquista foi indescritível, e ela sabia que aquele era apenas o primeiro passo da sua jornada. Agora, como advogada, ela começava a viver o sonho que tanto havia lutado para alcançar. Mas, mesmo com o diploma em mãos, Bruna não se sentia completa. A ideia de ser policial ainda estava viva em seu coração. Bruna sabia que conciliar o trabalho de advogada com os estudos para o concurso policial não seria fácil, mas ela estava determinada a tentar. Seu dia a dia já era uma rotina puxada, mas ela encontrava forças em sua vontade de fazer a diferença de diferentes formas. Mesmo com todo o cansaço, ela acreditava que essa era uma chance única e que podia conquistar ambos os sonhos, sem abrir mão de nenhum. 1 ano se passou, e Bruna não desanimou. Todos os dias, ela se dedicava ao estudo com a mesma paixão com que estudava para a faculdade. Era difícil, mas ela sabia que estava mais perto de realizar seu sonho. E então, finalmente, a notícia que ela tanto esperava chegou. Bruna foi convocada para começar a carreira como policial. A alegria tomou conta de seu coração, pois ela sabia que havia conquistado mais um objetivo importante. A transição de advogada para policial não foi fácil, mas Bruna estava pronta para os novos desafios. Ela vestiu o uniforme com orgulho e entrou para a corporação com a mesma determinação que a guiou desde o início de sua jornada. Agora, além de defender as pessoas pela lei, ela também estava comprometida em garantir sua segurança. Para Bruna, era a combinação perfeita de suas paixões. A vida de Bruna seguiu, cheia de novas conquistas e desafios, mas um dia, algo inesperado aconteceu. Ela recebeu uma mensagem de um número desconhecido. Quando abriu, ficou surpresa ao ver que era de Felipe. O convite de seu casamento estava ali, com palavras que traziam uma mistura de nostalgia e estranheza. A dor do passado parecia distante, mas, de alguma forma, aquele gesto fez o coração de Bruna acelerar. Apesar de estar em um relacionamento feliz com Rafael, o convite de Felipe a deixou pensativa. Ela não sabia o que fazer com aquele sentimento de surpresa, como se o passado tivesse batido à porta de sua vida novamente. Mas, depois de refletir, Bruna decidiu que iria à cerimônia. Queria encerrar aquele capítulo da sua vida de forma tranquila e sem deixar que o passado interferisse em seu presente. Ao receber o convite de casamento de Felipe, Bruna não conseguiu evitar que algumas memórias voltassem à tona. Os anos que passou ao lado dele, os sonhos compartilhados e os planos que nunca se concretizaram. Mesmo amando Rafael e sendo feliz ao seu lado, algo dentro dela sentiu um misto de nostalgia e dor. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que sua vida havia mudado e que não poderia deixar aquele convite mexer com seu coração. Após refletir sobre tudo, Bruna tomou uma decisão. Ela iria à cerimônia, mas com a certeza de que o passado era só uma parte da sua história. Ela sabia que, ao lado de Rafael, estava construindo um futuro sólido e cheio de amor. O casamento de Felipe não tinha o poder de apagar sua felicidade presente. Então, com confiança e coragem, Bruna se preparou para essa despedida simbólica do passado.
Bruna sempre foi muito dedicada ao que fazia, seja como advogada ou policial. Mesmo nos dias de folga, sua mente não conseguia parar. Ela sabia que, a qualquer momento, poderia ser chamada para lidar com algo urgente. Por isso, seu celular estava sempre ao alcance, pronto para atender a qualquer emergência. Às vezes, o descanso parecia um luxo distante, mas ela sabia que seu trabalho fazia a diferença. Mesmo quando tentava se desligar para relaxar, as mensagens e ligações não davam trégua. Às vezes, Bruna ficava exausta, querendo apenas um tempo para si mesma. Mas ela nunca deixou de atender a um pedido de ajuda, pois sua missão era maior que tudo. No fundo, ela amava o que fazia, e isso a motivava a continuar, mesmo quando o cansaço tentava vencer. O dia do casamento de Felipe chegou, e Bruna estava se preparando para ir à cerimônia. Ela se sentia calma, pensando que seria um evento cheio de despedidas simbólicas, mas antes de sair, o telefone tocou. Era de seus colegas de trabalho, e a mensagem que ela recebeu foi um choque. O tio de Felipe estava sendo investigado por roubo, e era urgente que ele fosse preso. O que ela não imaginava é que sua visita ao casamento teria uma missão muito mais séria. Bruna, com o coração pesado, sabia que precisaria agir rápido. Ela estava dividida, pois o casamento era uma cerimônia importante, mas a situação exigia sua intervenção. Sabia que sua responsabilidade era maior e que a justiça não poderia esperar. Mesmo com a cerimônia prestes a começar, Bruna entendeu que deveria lidar com a situação antes de qualquer coisa. O dever como policial estava chamando, e ela não podia ignorá-lo. Quando Bruna e Rafael chegaram ao casamento, as pessoas ficaram em silêncio por um momento, admirando a mulher que Bruna se tornará. Ela, que um dia fora garota simples do interior, agora era uma mulher confiante, forte e cheia de presença. Seu estilo e postura refletiam sua trajetória de superação e sucesso. A mudança era visível, não apenas em sua aparência, mas também na maneira como ela se portava. Todos os olhares estavam voltados para ela, surpresos com a mulher poderosa que Bruna havia se tornado. Bruna, embora soubesse que estava diferente, não se importava muito com as impressões dos outros. Seu foco estava em fazer o que era certo e seguir em frente. Ela sabia o quanto havia lutado para chegar até ali e que sua jornada estava apenas começando. Rafael, ao seu lado, se sentia igualmente orgulhoso. Ver Bruna tão determinada e realizada era um reflexo do apoio e amor que ele sempre teve por ela. Assim que Bruna entrou na festa, seus olhos logo encontraram o tio de Felipe, a pessoa que ela precisava prender. Ele estava conversando com alguns familiares, alheio à situação que estava prestes a acontecer. Bruna, no entanto, decidiu que não iria interromper a cerimônia logo no início. Sabia que aquele momento era importante para Felipe e sua família, e ela queria fazer o que precisava de uma forma respeitosa. O casamento deveria ser lembrado por motivos felizes, não pela prisão de um dos convidados. Com calma, Bruna observou o ambiente e se preparou mentalmente para o que teria que fazer depois. Ela sabia que não poderia perder tempo, mas queria fazer tudo da maneira certa. Não seria fácil, mas sua missão estava clara. Ao lado de Rafael, ela se sentou e aguardou o momento certo para agir, confiando que o melhor seria esperar até o fim da cerimônia para cumprir seu dever. Quando a cerimônia chegou ao fim, Bruna soube que era o momento certo para agir. Ela se levantou calmamente, com Rafael ao seu lado, e se dirigiu até o tio de Felipe, que já estava prestes a sair para a festa. A tensão era palpável, mas Bruna se manteve firme. Ela se apresentou e, com a autoridade que sua profissão exigia, informou que ele estava sendo preso por roubo, explicando a situação. Os olhos de todos na sala se voltaram para ela, e o clima logo mudou. A família de Felipe, em choque, começou a entender o que estava acontecendo. Bruna explicou que o tio de Felipe havia desviado dinheiro da empresa da família e investido de forma ilegal. Foi um momento tenso, mas necessário. A princípio, a surpresa e a tristeza dominaram a família, mas logo entenderam que Bruna estava fazendo o que era certo. Com um último olhar para os noivos, Bruna cumpriu sua missão, sabendo que aquela ação iria evitar que mais danos acontecessem. Os familiares de Felipe estavam visivelmente abalados com a prisão do tio, e a tristeza era evidente. No início, muitos não entendiam o que estava acontecendo e até se sentiram traídos. Para eles, ver um membro da família sendo preso em um momento tão importante como o casamento parecia algo impensável. Mas, à medida que Bruna explicava a situação, a realidade de que o tio estava roubando deles começou a se impor. A surpresa deu lugar ao choque, mas logo surgiu uma sensação de alívio. Ao entenderem que o tio de Felipe estava desviando grandes quantias da empresa e colocando tudo em risco, a família começou a ver o valor da intervenção de Bruna.
O que parecia um momento difícil e desconcertante acabou sendo uma bênção disfarçada. Eles agradeceram a Bruna, reconhecendo que, sem a sua ação, o estrago poderia ser ainda maior. A justiça foi feita e, apesar da dor inicial, todos entenderam que ela havia agido da maneira mais correta possível. Até aquele momento, ninguém imaginava que o tio Paulo estivesse roubando a família. Ele era sempre visto como a pessoa confiável, aquela que tomava frente nas finanças da empresa. Quando algo dava errado, ele sempre tinha uma explicação, um plano para recuperar os prejuízos e fazer tudo voltar ao normal. Mas, ao longo dos últimos 6 meses, a empresa vinha enfrentando dificuldades financeiras, e as promessas de recuperação nunca se concretizavam. Os sinais de falência estavam ali, mas ninguém conseguiu enxergar a verdadeira causa. A verdade só veio à tona depois da prisão, quando a família descobriu que o tio Paulo estava desviando dinheiro da empresa para seus próprios interesses. Ele sempre alegava que as coisas estavam sob controle, mas, na realidade, estava apenas tentando esconder suas falcatruas. O fato de ter se aproveitado da confiança de todos para prejudicar a própria família fez com que todos ficassem ainda mais surpresos e decepcionados. Bruna, com sua ação, acabou desmascarando o que muitos não conseguiam ver. Após a prisão de tio Paulo, Felipe foi forçado a assumir o comando da empresa da família. No começo, ele sentiu o peso da responsabilidade, mas sabia que precisava fazer o que era certo. A família, embora abalada, passou a apoiar Felipe, reconhecendo que ele era a única pessoa capaz de salvar o legado que o tio havia quase destruído. Foi um grande desafio, mas Felipe estava determinado a restaurar a confiança que havia sido quebrada. Com esforço e trabalho árduo, Felipe conseguiu reerguer a empresa. Aos poucos, ele foi consertando as finanças e colocando tudo no lugar, trabalhando incansavelmente para recuperar o que o tio havia perdido. Mesmo enfrentando muitas dificuldades, ele percebeu que, com dedicação e a ajuda da família, tudo era possível. Ao final, a empresa não só se reergueu, como também passou a prosperar novamente, graças ao esforço de Felipe e ao apoio de todos ao seu redor. A vida de Bruna seguiu com a mesma determinação de sempre. Ela continuou a trabalhar com paixão e a se dedicar a tudo que fazia, seja como policial ou em sua vida pessoal. O tempo passou, e 1 ano depois do incidente no casamento de Felipe, Rafael fez uma surpresa que ela jamais imaginaria. Em um momento especial, ele se ajoelhou e pediu sua mão em casamento, com o mesmo olhar cheio de amor e confiança que sempre demonstrou. Bruna, com o coração cheio de alegria, não hesitou em dizer sim. Ela sabia que, ao lado de Rafael, ela havia encontrado não só um parceiro de vida, mas também alguém que a apoiava incondicionalmente. Era um momento de felicidade e de celebração do amor que ambos construíram ao longo dos anos. A vida parecia finalmente equilibrada, com Bruna vivendo um amor maduro e uma carreira de sucesso. Ela estava pronta para mais uma nova etapa, ao lado de Rafael. 6 meses depois do pedido de casamento, Bruna e Rafael estavam prontos para dar um novo passo na vida. Decidiram fazer uma cerimônia mais íntima, longe das grandes festas e multidões. A ideia era celebrar aquele momento especial com as pessoas mais próximas, aqueles que estiveram ao lado deles em cada momento importante. Foi uma cerimônia cheia de emoções, com a presença de familiares e amigos queridos. Para Bruna, aquilo significava mais do que um simples evento, era o simbolismo do início de uma nova fase de vida. A cerimônia, embora simples, foi cheia de significado. Bruna e Rafael estavam rodeados pelas pessoas que mais amavam, e esse era o melhor presente que poderiam ter. Não precisavam de grandes luxos ou uma festa extravagante. A felicidade estava na companhia um do outro e na bênção da família. Quando Bruna olhou para Rafael, soube que aquele seria o começo de uma vida plena, com muito amor e conquistas pela frente. A emoção foi evidente nos olhos de ambos, que finalmente celebravam sua união com o coração tranquilo e cheio de esperança. Após o casamento e toda a turbulência envolvendo Felipe, Bruna nunca mais ouviu falar dele. Ele seguiu seu caminho, e ela seguiu o dela, agora com Rafael ao seu lado. A vida de Bruna estava preenchida com novos desafios, novos sonhos e um amor sólido e verdadeiro. Ela se dedicava cada vez mais à sua carreira e à sua família, encontrando na rotina com Rafael uma felicidade plena e serena. Com o tempo, o passado ficou para trás, e ela percebeu que o melhor estava ali, no presente. Bruna finalmente encontrou a paz que tanto buscava. Não importava mais o que havia acontecido com Felipe ou qualquer outra pessoa de seu passado. Ela havia superado tudo isso e agora vivia para a construção de um futuro ao lado de Rafael. O que antes parecia um fardo, agora era só uma memória distante, e ela estava pronta para aproveitar a vida ao máximo, sem olhar para trás.
Bruna e Rafael seguiram felizes, com uma vida tranquila e cheia de amor, saboreando cada momento juntos. Se gostou da história, se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Diariamente postamos novas histórias. Até a próxima!